Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos operadores no Verilog. Outro tipo de operador que existe no Verilog são os operadores de deslocamento. No caso, os operadores de deslocamento só podem operar sobre vetores, ou seja, só podem operar sobre uma sequência de bits. No caso, existem os deslocamentos para a esquerda e os deslocamentos para a direita. Quando você desloca à esquerda, os bits mais significativos eles são perdidos. Por exemplo, quando você desloca à esquerda de uma unidade, o bit mais significativo ele é perdido. E no bit menos significativo vai entrar um valor zero. Quando você faz um deslocamento para a direita, aí é o inverso. O bit menos significativo ele é perdido e no bit mais significativo ele entra um zero. Então, nas operações de deslocamento no Verilog, esse comportamento também se repete. Então, existem dois operadores de deslocamento no Verilog. Você tem o operador de deslocamento à esquerda, que é representado por menor, menor, e você tem o operador de deslocamento à direita, que é representado por maior, maior. Como é que funcionam os operadores de deslocamento? Vamos supor essa entrada A de 4 bits com valor 0110. Se você deslocar à esquerda, você vai colocar A, menor, menor, e se você colocar o 1 aqui, quer dizer que você está fazendo um deslocamento de uma unidade. Esse valor que aparece depois do operador é justamente a quantidade de unidades que você quer deslocar o seu dado. Então aqui você está deslocando A de uma unidade. Então o resultado do deslocamento à esquerda, no caso aqui de A por uma unidade, vai ser igual a 1, 100. Veja que o bit mais significativo aqui foi perdido, o valor 0 aqui foi perdido, e na posição menos significativa entrou um bit 0. Mesma coisa aqui em relação ao deslocamento à direita. Você vai colocar A, maior, maior, e quantas unidades você quer deslocar. Então aqui eu estou deslocando A de uma unidade à direita. Então o resultado do deslocamento à direita aqui, de A por uma unidade, vai ser 0011. Veja que o bit menos significativo nesse caso foi perdido e na posição mais significativa entrou um bit 0. As atribuições permanecem da mesma forma, né? A diretiva assign, o valor que você quer atribuir, igual o resultado de uma operação, no caso aqui utilizando os operadores de deslocamento. Então x recebe o resultado da operação de deslocamento de A por uma unidade, deslocamento aqui no caso à esquerda. E y recebe o resultado da operação de deslocamento à direita de uma unidade. Se, por exemplo, você quisesse deslocar A de 2 unidades à esquerda, ao invés do 1 aqui, você colocaria o 2. Se você, por exemplo, quisesse deslocar o dado A de 3 unidades à direita, você colocaria, ao invés aqui do 1, você colocaria o 3. Sempre lembrando que os operadores de deslocamento, uma das aplicações dele é que ele permite realizar a multiplicação por 2 e a divisão por 2. Na verdade, a multiplicação e a divisão por qualquer número na base 2. Então, veja aqui a minha entrada A. Minha entrada A, no caso aqui, vale 6, não é? 0110 é 6 em decimal. Quando eu desloco à esquerda, o meu resultado é 1100, que é 12. Ou seja, o deslocamento à esquerda é a mesma coisa de eu multiplicar por 2. E quando eu desloco à direita, o resultado aqui é 0011, que é 3. Ou seja, fazer um deslocamento à direita é a mesma coisa de dividir por 2. Então, vamos fazer um projeto, que é o projeto 08, que corresponde a um deslocador Barrel em Verilog. Então, vamos utilizar o nosso conhecimento aqui dos operadores de deslocamento para fazer um deslocador Barrel em Verilog. Então, projeta um deslocador Barrel em Verilog. O deslocador em questão possui entrada A de 8 bits, que indica o dado a ser deslocado. Então, eu tenho uma entrada A aqui com 8 bits. E uma entrada SW de 3 bits, que diz quantos deslocamentos você vai dar em A. A saída é apresentada em B, também de 8 bits. E nesse caso aqui, é um deslocamento Barrel à esquerda. Então, vamos implementar esse deslocador Barrel, cuja entrada A tem 8 bits, a saída B tem 8 bits, e a quantidade de deslocamento você indica aqui nessa entrada SW de 3 bits. Então, SW, por ter 3 bits, você pode dar
deslocamentos entre 0 até 7. Então vamos aqui para o quartos, vamos criar um novo projeto, vamos em File, New Project Wizard. Aqui na janela de introdução, já vimos que podemos apertar em Next. Aqui no diretório do projeto, vamos criar uma nova pasta para esse projeto. Vou chamar de exemplo 08. O nome do projeto, eu vou chamar ele bar shift. Vamos apertar aqui em Next. Vamos criar um projeto em branco. Vamos apertar aqui em Next. Não vamos adicionar nenhum arquivo ao nosso projeto. Vamos clicar em Next. Aqui na nossa FPGA, vamos selecionar a FPGA Cyclone 4E. O dispositivo é o EP4 CS6 E22C8, que é a FPGA que a gente vem utilizando no curso. Vamos apertar em Next. Aqui nas ferramentas de simulação e síntese, vamos deixar tudo padrão. Next. E aqui no sumário do projeto, vamos verificar se todas as informações estão corretas, que no caso estão, e apertar em Finish e esperar o Quartz criar o nosso projeto. Projeto criado, vamos verificar se aqui em Projeto Navigator está selecionada a opção Files, e a gente vê que não tem nem um arquivo criado. Vamos criar o nosso primeiro arquivo, Verilog. Vamos em File, New, e selecionar a opção Verilog HDL File. Então vamos criar o nosso arquivo, que eu vou chamar aqui de bar shift.v, que corresponde ao deslocador barrel em Verilog. Então vou chamar aqui módulo bar shift. No caso, o meu deslocador barrel, ele tem uma entrada que é a entrada A, de 8 bits. Ele tem a entrada SW, que é a quantidade de deslocamentos que eu quero dar, que no caso aí é 3 bits. E a minha saída que eu vou chamar de B. Vamos fechar o módulo, já para não esquecer. E vamos fazer aqui a declaração nas entradas e saídas. Então, no caso aqui, A é uma entrada de 8 bits, então eu coloco input 72.0 A. Estou dizendo aqui que A é uma entrada de 8 bits, nesse caso. SW, no caso, é uma entrada de 3 bits, então coloco input entre colchetes 2.0, então estou dizendo que SW tem 3 bits nessa situação, e B tem 8 bits também, e é saída, né? Então eu coloco output, colchete 72.0 B, estou dizendo que no caso aqui A tem 8 bits, SW tem 3 bits e B tem 8 bits. E vamos para o funcionamento do circuito, usando aqui a abordagem por fluxo de dados. Então vou usar a minha diretiva assign, a minha saída, que é igual a B, e no caso A vai receber um deslocamento à esquerda, e a quantidade de deslocamentos que eu vou dar em A é justamente dado pela minha entrada SW. Então vou colocar assim, ó, assign B é igual a operador de deslocamento à esquerda, que é o menor que, e a quantidade de deslocamentos que eu quero dar, que é dado por SW. E acabou-se. Esse é o nosso deslocador barrel implementado em Verilog. Vamos salvar o nosso arquivo. Vamos definir ele como top level. Clica com o botão direito, set as top level entity e vamos compilar. Então, muito bem, arquivo compilado. Vamos agora fazer a verificação. Vamos primeiro ver o RTL gerado. Então vamos em Tools, Netlist Views, RTL View. E veja que aqui ele utilizou justamente um bloquinho que corresponde a um deslocador à esquerda. Então ele vai utilizar um bloquinho aí de deslocamento à esquerda que já está presente lá na nossa FPGA. Então nós temos uma entrada A de 8 bits e esse SW aqui entra numa entradazinha aqui que indica quantos deslocamentos eu vou dar na minha entrada A. E no caso a minha saída vai ser ligada em B.
Vamos verificar agora a partir de uma simulação. Vamos em Tool, Simulation Tool, RTL Simulation. E aqui em Simulation Language, vamos deixar o Verilog HDL selecionado por padrão. E vamos esperar o Model Sim abrir. Model Sim aberto, vamos aqui na biblioteca Work e verificar que está o nosso módulo do arquivo Verilog aqui. Vamos clicar com o botão direito, clicar na opção Simulate. Aqui em Objetos vai aparecer justamente a nossa entrada A, a nossa entrada SW e a nossa saída B. Vamos colocar todo mundo aqui para a forma de onda e vamos modificar os valores de A, SW e de B. Vamos fazer a seguinte atribuição aqui, ó. Vamos colocar A um valor fixo. Então vamos clicar, selecionar A, clica com o botão direito, vai em Force. E eu vou colocar A como sendo um valor de 8 bits dado por exemplo, 00, 00, 00, 11. Ok? Então eu tenho esse valor aqui de 8 bits que está sendo atribuído para a minha entrada A. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou expandir aqui a minha entrada SW e aqui veja que quando eu expandir a minha entrada SW, eu consigo manipular individualmente os bits de SW. O que eu vou fazer aqui é criar um clock para o bit 0, para o bit 1 e para o bit 2, seguindo aquela regra, né? Então vou criar, por exemplo, aqui um clock com período de 100 para o bit 0, um clock para um período de 200 para o bit 1 e um clock com período de 400 para o bit 2. E vocês vão ver o que vai acontecer nesse caso. Vou clicar com o botão direito, vou na opção Clock, e aqui no Define Clock eu consigo definir o período do meu clock que eu estou criando, e aqui em Fixed Edge eu coloco em Forward, que nesse caso o meu clock, se eu selecionar essa opção, ele começa em nível lógico baixo. Se eu colocar essa opção aqui, Rising, ele começa em nível lógico alto. Eu tenho sempre que selecionar essa opção aqui, ó, Falling. Então o clock para o bit 0 de SW é de 100. Vamos criar um clock com período de 200 para SW1, sempre lembrando, selecionar a opção aqui Falling. E a mesma coisa, vou criar um clock com período de 400 para o bit 2 de SW e seleciono a opção Falling. Aqui para SW eu vou mudar a base dele. Eu vou colocar a base como sendo um signer decimal. Então eu clico com o botão direito, vou em Radix e seleciono a opção Unsigner. Isso quer dizer o quê? Na minha entrada A vai aparecer o dado em binário. Na minha entrada SW aparece a quantidade de deslocamentos que eu quero dar e ela está na base decimal. E aqui na saída vai aparecer meu dado deslocado. Veja que eu criei o que nessa situação? Como o bit 0 de SW ele tem clock de 100, o bit 1 tem clock de 200 e o bit 2 tem clock de 400, então eu vou gerar todas as possibilidades e em ordem para SW. Então aqui vocês vão vendo que à medida que eu vou simulando, SW ele vai incrementando de valor. Ele começa em 0, depois ele vai para 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, agora que eu defini as minhas entradas, vamos realizar a simulação. Então vamos primeiro simular para os 100 primeiros picos segundos. Vamos clicar aqui e veja aqui, ó. Nessa primeira situação, nessa primeira gradezinha aqui, o que foi que aconteceu? Eu tenho a minha entrada que é 00000001. Nessa primeira situação, o deslocamento que eu estou dando é 0, né? Então eu não desloco a minha entrada. Como eu não desloco a minha entrada, ela continua valendo 00000001. Nessa segunda parte, eu estou deslocando a minha entrada de uma unidade à esquerda. Então, eu pego o meu dado A de entrada e desloco uma unidade para a esquerda, resultando em quem? 00000110, né? É pegar esse dado A de entrada e deslocar uma unidade à esquerda. Vamos simular mais por 100 picos segundos e veja que agora, nessa primeira parte aqui,
eu estou deslocando o meu dado A de entrada de 2 unidades à esquerda. Então, se eu pegar A e deslocar 2 unidades à esquerda, o resultado aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. E aqui eu estou deslocando o A de 3 unidades à esquerda. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Se eu pegar A e deslocar 3 unidades à esquerda, o resultado aqui vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. E nós podemos seguir aqui a nossa simulação por mais 100 picosegundos. Aqui nesse caso eu estou deslocando o A por 4 unidades à esquerda. Se eu pegar A e deslocar 4 unidades à esquerda, vai ser 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Aqui eu estou deslocando o A por 5 unidades à esquerda. Então o resultado aqui vai ser 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos simular por mais 100 picosegundos. Se eu deslocar A por 6 unidades à esquerda, o resultado vai ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E eu deslocando A por 7 unidades à esquerda, o resultado vai ser 1. Professor, cadê o outro bit 1? Sempre lembrando que nas operações de deslocamento à esquerda, o bit mais significativo ele é sempre perdido. Então aqui, ó, se você deslocar esse A de 7 unidades à esquerda, você vai ver que o bit mais significativo, esse bit 1 aqui, ó, ele vai ser perdido. Então o resultado vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos fazer uma outra coisa aqui ainda nessa simulação. Vamos colocar A e B como sendo um signer decimal. Então vamos clicar com o botão direito, vamos em Radix e selecionar a opção Unsigner. E vamos ver aquela propriedade que existe do deslocamento à esquerda, que é a multiplicação por 2. Então aqui eu estou pegando 3 e como eu não estou deslocando nada, eu mantenho a saída igual à entrada. Quando eu desloco de 1 unidade, eu multiplico por 2. Então eu pego 3, multiplico por 2, o resultado dá 6. Quando eu desloco por 2 unidades à esquerda, eu multiplico por 4. Então eu pego 3, multiplico por 4, o resultado dá 12. Quando eu desloco 3 unidades à esquerda, eu multiplico por 8. Então eu pego 3, multiplico por 8, dá 24. A multiplicação que eu faço sempre é da minha entrada vezes 2 elevado à quantidade de deslocamentos que eu dou. Então é a mesma coisa aqui de eu pegar 3, multiplicar por 2 elevado a 3, que vai dar igual a 3 vezes 8, que é 24. Quando eu desloco de 4 unidades à esquerda, eu multiplico por 16. Então pego 3, multiplico por 16, dá 48. Quando eu desloco de 5 unidades à esquerda, eu multiplico por 32. Então, eu pego 3, multiplico por 32, dá 96. Quando eu pego e desloco de 6 unidades à esquerda, eu multiplico por 64. Então, eu pego 3, multiplico por 64, dá 192. E veja aqui, ó, quando eu pego 3 e desloco de 7 unidades à esquerda, em tese eu era para multiplicar por 128, não é? Então era para multiplicar aqui o 3 por 128. Só que quando eu pego o 3 e multiplico por 128, o resultado, eu vou precisar de mais de 8 bits para representar. Por isso que aqui dá 128. O resultado dá um resultado incorreto, não é? Por quê? Porque quando eu pego 3 e multiplico por 128, eu vou precisar mais do que 8 bits para representar aquele resultado. No caso, eu vou precisar de 9 bits. Como a minha saída B só tem 8 bits, então, nesse caso, houve como se fosse um overflow. Então, verificando a nossa simulação, nós podemos constatar que o nosso deslocador ele está funcionando de forma correta. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje, fizemos um projeto de deslocador Barrel. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao estudo dos operadores do Verilog, falando especificamente dos operadores relacionais. Então, conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.